Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Você que participou do último programa já sabe o que vamos estudar hoje. No estudo de hoje enfocaremos o sermão fúnebre que Jesus fez para ele mesmo, registrado no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus sabia que ia morrer. Ele sabia que em poucas horas seria crucificado. E antes de morrer, ele pregou talvez o melhor sermão fúnebre já feito. Dizem que um bom sermão deve ser desenvolvido em cima de 3 pontos. E eu vou mostrar para vocês os 3 pontos do sermão de Jesus. Mas antes, deixe-me dizer o seguinte. Sabe, eu acho interessante quando Jesus, ele dirigindo-se a todos que estavam ali, a todos os discípulos, ele fala: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele estava falando com todos eles. Confie em Deus. Essa é uma coisa muito importante. Sabe, eu sempre pensei em gravar o sermão do meu próprio funeral. Eu trabalho em casa, usando um equipamento sofisticado ligado ao meu computador. Eu poderia fazer muito bem isso. Tenho pensado muito nesse assunto, sabiam? Seria bom que preparássemos o sermão do nosso funeral antes de nos encontrarmos com o Senhor. Não sabemos quando nem como, mas sabemos que todos estamos indo para casa. Como pregador do Evangelho há 35 anos, tenho pensado que esta seria a minha última oportunidade de pregar o Evangelho. Você não acha que seria interessante? Imagine eu deitado no caixão e as pessoas que pastoreei, ministrei e tentei alcançar para Cristo, todas sentadas, olhando para mim e ouvindo a minha voz soando nas caixas de som, pregando o Evangelho pela última vez. Eu pensei até em fazer um convite para que aceitem a Cristo Jesus, e o Senhor pode usar isto para pessoas irem até Ele. Minha última oportunidade de pregar o Evangelho. Você deve estar achando essa história esquisita, não é? Pois saibam que já tem um precedente para isto. Foi exatamente isto que Jesus fez no capítulo 14 de João. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que faltavam apenas algumas horas para morrer. E antes que isso acontecesse, Jesus fez talvez o melhor sermão fúnebre já pregado. Mas eu falei para vocês sobre os 3 pontos do sermão de Jesus. Vamos lá. Nos primeiros versículos do capítulo 14, Jesus disse para aqueles que iriam chorar pela sua morte o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus estava falando sobre vida eterna, sobre o estado eterno. Ele estava falando sobre o céu, um lugar. O céu também é um estado de espírito, é claro, mas o céu pode ser também um relacionamento, não é? Como já dissemos, você pode viver em lugares celestiais, aqui mesmo na terra. Jesus disse a Nicodemos que estava no céu, e enquanto dizia que estava no céu, Jesus estava olhando para os olhos de Nicodemos. Você pode habitar nos lugares celestiais hoje, como Paulo descreve em Efésios. Por isso, de certa forma, o céu é um relacionamento que você vive hoje. É um estado que você vive, mas também é um lugar. Por isso, poucas palavras servem de melhor consolo para aqueles que perderam seus queridos do que estas. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Minha mãe morreu, diz o pastor Dick Woodward, quando eu era adolescente. E eu precisei muito da palavra de Deus para passar por aquilo, ele diz. Lembro-me de ter ficado horas na frente do caixão, mas eu tinha certeza de que aquela não era mais a minha mãe. Isto acalmou meu coração e me deu paz. Aquele corpo serviu apenas como um lugar de habitação para ela viver. Minha mãe de verdade estava em outro lugar, e um dia eu também estaria nesse lugar com ela. Você acredita nisso? Na iminência da sua própria morte, Jesus pregou seu próprio sermão fúnebre e afirmou tudo isto. Ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Eu gostaria de fazer um comentário geral sobre o resto deste sermão. Tenho certeza que vocês constatarão o que estou falando quando lerem todo o capítulo 14 de João. Mais adiante, no capítulo, Jesus disse assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus estava se referindo à sua morte e estava dizendo que mandaria o Conselheiro, ou o Consolador. No dia do Pentecostes, quando todas aquelas coisas maravilhosas começaram a acontecer, Pedro disse: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Foi Jesus quem mandou o Espírito Santo. É Jesus quem envia hoje o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo na terra é um resultado do ministério de Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo. Esta foi uma promessa que ele fez no seu sermão fúnebre. Este foi o segundo ponto do seu sermão. Ele disse: não se perturbem, vocês terão um Consolador. Jesus usou a palavra grega paracleto para se referir ao Espírito Santo. Esta palavra significa andar ao lado de alguém com o propósito de assisti-lo e ajudá-lo. Todo este conceito está contido na palavra grega paracleto, ou em português traduzido como conselheiro. O Espírito Santo anda ao nosso lado. Ele fica conosco com o propósito de nos ajudar e nos confortar, e também de nos aconselhar. Por isso Jesus, antes da sua morte, disse: não deixem que seus corações fiquem perturbados quando eu morrer e não estiver mais com vocês. Existe alguém que andará ao lado de vocês, mas só virá depois que eu partir. Jesus também afirma no capítulo 16, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ao fazer essa declaração, Jesus estava se referindo ao Pentecostes. O segundo ponto do sermão foi: não se perturbem em seus corações, porque existe alguém. Creiam em mim. Creiam em Deus quando ele lhes diz isto. Existe alguém. Por isso não se deixem ficar perturbados. No final do capítulo 14, Jesus apresenta o terceiro ponto do seu sermão. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aqueles que creem que existe um lugar, aqueles que creem na pessoa do Espírito Santo, que são consolados e confortados pelo Espírito Santo, que são acompanhados e assistidos pelo Espírito Santo, estes não se perturbam. O terceiro ponto é o seguinte: não se perturbe em seu coração, porque se você crê neste lugar e nessa pessoa, então você tem paz. A Bíblia fala muito sobre paz e afirma que não haverá paz no mundo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Muita gente não tem consciência disto, mas no Evangelho de Mateus lemos as seguintes palavras de Jesus: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus disse que traria divisão e que uma nação ficaria contra outra nação e um reino contra outro reino. Jesus não previu paz no mundo. No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus tornou possível a paz através da morte de Cristo na cruz. Isaías profetizou sobre esta paz, e Paulo também falou sobre ela no capítulo 5 de 2 Coríntios e no capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus falou em paz no final do seu sermão fúnebre, ele disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
Ele não estava falando sobre a paz no mundo e, na minha opinião, nem sobre a paz com Deus. Ele estava falando sobre o que as Escrituras chamam de paz de Deus. Uma paz na qual Deus nos mantém porque confiamos nele e temos nossas mentes fixadas nele. Isaías disse assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aqui nesse texto, Jesus estava falando a mesma coisa. Confiem em Deus, confiem também em mim. Se vocês confiarem em Deus e em mim, vocês usufruirão de um lugar, de alguém e de paz. Jesus escreve esse estado de paz no versículo 27. Diz assim: Deixo-lhes a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, e nem tenham medo. Observando a vida dos apóstolos e pesquisando o que a história conta sobre eles, descobrimos muitas versões sobre a morte de cada um. Uma coisa posso dizer com toda certeza sobre a maneira como eles morreram. Todos morreram em paz. Não importa se foram crucificados de cabeça para baixo, ou numa cruz numa forma de X, ou se foram transpassados por uma espada, ou espancados até a morte, ou jogados de precipícios, ou oferecidos como alimento para animais selvagens, não importa. Eu sei que eles morreram em paz, confiando em Deus, com suas mentes fixadas em Deus, porque Jesus, em seu sermão fúnebre, descreveu paz como sendo um estado de espírito disponível para aqueles que fixam suas mentes nele e em Deus, para aqueles que confiam em Deus. Depois de enfocarmos este capítulo no próximo programa, vamos ver o diálogo que estava acontecendo enquanto Jesus dizia esse sermão. Começou com uma pergunta de Pedro, seguida de outra de Tomé, depois uma pergunta de Filipe e outra de Judas, não Iscariotes. Havia dois apóstolos chamados Judas. Não foi os Iscariotes quem perguntou. O texto, a partir do versículo 36 do capítulo 13 até o capítulo 14, mostra as respostas de Jesus às perguntas dos apóstolos. 4 apóstolos e 5 perguntas, porque Pedro fez 2. Estudando as perguntas dos apóstolos e as respostas de Jesus, conseguimos compreender o contexto e o significado da mensagem do sermão da última ceia. Estude essas perguntas e as suas respostas. O Espírito Santo lhe dará uma visão mais profunda desse capítulo tão conhecido das Escrituras, que é o capítulo 14 do Evangelho de João. Eu gostaria que você lesse mais uma vez o capítulo 13 e o capítulo 14 de João. Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.